Bom dia, amigos ouvintes. Estamos mais uma vez, em nome de nosso Senhor Jesus, dando início a essa live de hoje, que eu estou fazendo ela assim, seguindo o que foi dito já em outras que está ficando para trás, né? O interesse dessas lives é não deixar os complementos bíblicos sem ser examinados e examinados de uma maneira correta. Porque há uma ciência entre o entendimento bíblico em pessoas que estão procurando entendê-la, que se divergem, certo? Porque, como eu gosto de refletir essa palavra, porque as pessoas vão ficando atentas. Jesus não mandou ler a Bíblia, ele mandou examinar. Examinar é algo muito mais forte do que simplesmente ler, né? Você lê jornal, você lê revista, você lê propagandas, mas examinar é quando você interessa pelo conteúdo, na sua legitimidade, com mais profundeza, com mais interesse, procurando um melhor entendimento, até porque em uma Bíblia, por exemplo, que é revelações, já troca o mundo. Passou para revelações, é algo que você tem que receber de alguém. E que nas profundidades de conhecimento, esse alguém não sou eu, porque eu também sou aluno, né? Eu também estou em busca, né? Não estou aqui para fazer uma apresentação da minha pessoa, porque eu vejo com muita tristeza, às vezes até em algum canal, eu não tenho nada a ver com isso, mas a pessoa, para começar a te dar a informação que você precisa, primeiro ele tem que contar que formei nisso, formei naquilo, e eu sou fulano, sou doutor de sei quem. Eu não tenho nada a ver com isso, mas estou só mostrando para vocês que eu não tenho esse interesse. Eu podia ser mestres dos mestres, certo? Que eu não faria isso. Que aquele que quiser exaltar será humilhado, disse Jesus. Então, a minha maneira de ser, aparentemente, pequeno, porque para Deus não existe pequeno e nem grandes, né? É a minha simplicidade e não passarei disso, né? E nós estamos falando, desde quando comecei, há tempos atrás, tentar conhecermos a nós mesmos e depois disso saber quem é Deus e por que Ele fez assim, qual o motivo que levou Deus a tomar essa decisão de fazer algo assim como o universo, a Terra, né? Então nós vamos chegando, e aí só através de revelação. Me desculpe a teologia sistemática, viu? Me desculpe. Porque homens não conseguem ultrapassar essa barreira a qual só os espirituais. Então, nós vemos que duas forças, e eu sei que tem alguém pensando, será que ele parou com os extraterrestres? Não. Nós falamos a primeira letra do alfabeto. Nós vamos chegar em algo que aí sim, alguns cientistas vão achar que eu sou louco, certo? Talvez, quem sabe, né, em alguma coisa pode cometer loucura, né, porque não se deve cometer, mas termina cometendo, né? Porque só de eu estar avançando para cima de uma profundidade dessa, eu já estou, de certa forma, passando que alguns cientistas, estudiosos, psicólogos, vão já... Talvez algum deles não vão gostar. E alguns vão virar seguidor. Você entendeu? Por quê?
porque eles vão ver que o que eu falo, algumas coisas ele não encontra nem fundamentos, né? Mas também não sabe de onde eu arranquei isso. Então ele vai querer estudar mais para poder chegar ao objetivo, né? Das minhas palavras. Vamos começar por aqui. Duas forças vivem na Terra. Pensa força, força e dobra mais umas 50 vezes. Oh, isso muito mais, claro, mas é na minha maneira de expressão, certo? Põe força nisso. E tem duas delas que se batem uma contra a outra em sistema de guerras que revelações espirituais nos mostram que quando se encontram, elas saem fogo, provoca raios, certo? Em sistema de energias capazes de destruir árvores. E a Bíblia dá o fundamento, que o relâmpago é o olhar de Deus e os trovões são a sua voz. Quem mudou isso para uma ciência humana foram os humanos. Mas se você é um espiritual, seguidor bíblico, e você vê escrito dessa maneira na Bíblia, o qual você muito respeita, e dizendo que os trovões são a voz de Deus e o relâmpago é o seu olhar. Imagina quanto Deus está nervoso quando ele provoca aquele estrondo e, num simples olhar, uma árvore derrete. Você entendeu? Será que vamos ficar mesmo nessa ciência humana que nos vale muito em seu conteúdo? Mas não quando se diz assim. Ciência crescer se metendo dentro da área que só a Deus pertence, ele leva os conhecimentos da população à loucura. Porque Deus não aceita nada que se misture, eu tenho dito, híbrido é falso. E Deus não aceita isso, certo? Podem ensinar do jeito que quiser, do jeito que achou que era. As pesquisas que fizeram, é a mesma coisa da meteorologia, nem sempre dá certo. Acertar, assim, por acaso, qualquer um de nós podemos fazer. Não que eu estou abolindo, na sua totalidade, conhecimentos, porque eles têm aparelhagem, eles pegam um guia aí, satélite, eles têm aparelhagem e que pode até, né, tem dado certo em alguns ângulos, mas nem sempre. Totalidade. Não. Isso aí é difícil. Bom, essas duas forças que dão uma contra a outra aqui na Terra, né? O comando é de espírito que nos quais são comandados por Deus, através de seres extras que também passaram por aqui. Vamos falar dessas pessoas que passaram por aqui e hoje, em forma de extraterrestre, ele vem para continuar o trabalho. Esses espíritos, falando deles primeiro, da força do mal, que estão provocando desastres em vida amorosa, condição financeira, inimizades. Esses são aqueles espíritos que também, assim como nós, tomaram corpos, passaram por aqui e não fez nada baseado no resgate que Deus deu a ele, que um dia poderia ser resgatado e voltado ao seu lugar de origem. Ele não importou com isso. Ele, vou usar a palavra bem conhecida, caiu na gandaia por toda a sua vida. E por toda a sua vida fez maldades que é inexplicável. E chegou a ele o dia de morrer, assim como o povo crê, né? Eu tenho certeza que não
que a morte não existe. Simplesmente ele deixa aquela roupa carnal, que a Bíblia fala dela, manchada, aquela roupa manchada pelos erros, a carne. E ela chega um momento que ela vence, como eu tenho dito, o prazo de validade. E aí ele saiu de dentro. Agora, quem sai nessa situação tem algo esperando ele. Não duvide. Ele vai passar para o outro lado já ouvindo a voz. Bem-vindo ao nosso grupo. Agora você faz uma análise. Qual o grupo que está esperando um elemento que passou a vida destruindo casais, assaltando, espancando? Aqui, né? Será que não é isso que os pregadores teriam que estar divertindo as pessoas? Então, veja bem, eu não sou contra religiões. Eu sou a favor do religioso, que parece na expressão, mas não tem nada a ver. Religião é uma seita, uma comunidade onde junta mais de uma pessoa, várias pessoas, ou até milhões de pessoas. E religioso só tem um, entendeu? Quer dizer, tem vários, mas em sua unidade não é uma religião, é um religioso. É uma pessoa que se ligou com Deus, religou com Deus, certo? E como Deus vai cobrar individual, então está aí o começo do erro em sistemas de pregações religiosas. E aí, quando ele topa lá aquela situação, que não é nada bonita, né? O que ele vai tomar? O que tomamos aqui? Uma decisão até drástica. É quando o mal nos oprime e não vemos saída, não é isso? Imprensar uma pessoa até levar ele à loucura tem condições. E essa pessoa pode se surtarem e ficarem perigosos, certo? Eles também não é diferente. Quando eles toparem esse grupo, está esperando eles, essas pessoas que viveram essa situação aqui, ele vai ter um decreto de um sofrimento. Talvez não ganhe uma outra oportunidade de ganhar um outro corpo. Às vezes sim, dependendo da vontade de Deus. Para ele voltar para cá e recomeçar aquilo que ele devia ter prosseguido. E ele não fez. Mas caso o mal dele que praticou aqui foi tão grande, tipo assim, vou citar alguns, matou a mãe, ou pai, ou filho, estuprou alguém, assaltou. Então, ele fica sem condições de ter uma nova chance em curto prazo. E ele precisa agora de ser punido lá, no mundo espiritual. Porque morrer e acabar, como muitos estão pregando aí, esqueça. Esqueça. Porque nós não temos tempo a perder ouvindo coisas assim, né? Aí, porque Deus está falando que o espírito não morre, porque o homem tem que continuar teimando, falando que morre. Ou dorme, só acorda não sei que tempo, é ele que sabe dessas coisas? É Deus que está falando, Deus falando na Bíblia. Que é feito semelhante a ele e ele não morre. Aí então, veja bem, eles pegam, não aceitando a punição, que é severa, já começa num fogo cinza, que não é vermelho, 7 vezes mais quente, que foi preparado, foi para o diabo e os seus anjos. O diabo tem anjos? Não. Os anjos dele são esses que fazem a vontade dele. Como para ser filho de Deus, fazem-se a vontade de Deus e é filho. Eles vos tratam como filho. Certo? Aí eles escolhem. Em vez de entrar naquele fogo, porque aí era quase sem escolha, mas como Deus deu liberdade para que os homens escolham, ele pode até escolher na beira do barranco ali para ser lançado lá dentro. A viver como espíritos zombeteiros.
linguagem mais rústica, que é conhecida por todo mundo. Ele passa a vagar sobre a face da terra, porque ele não tem mais um local de habitação, certo? Ele vira vagabundo na terra. E é invisível, não tendo mais corpo carnal, ele passa dentro da sua casa, dentro da minha, e não tem parede que segura ele é um espírito, ele é uma energia, e ele começa a danificar todas as coisas. E tem agora, passando para a parte extra, a outra parte de espíritos, que tais também como aqueles, tomaram-se um corpo, doado por Deus, e veio para cá também, assim como eles, e procurou com mais apego a ser um religioso e andar segundo os mandamentos, horas errando, horas acertando, mas enquanto estiver tentando, Deus disse, eu sou Deus, e se você não estiver conseguindo, eu te ajudo. Os leitores bíblicos sabem, eu tenho que abreviar minhas palavras, então, e tem que deixar uma coisa bem explicada, mas os leitores bíblicos sabem que Deus falou isso, e se você estiver lutando, não conseguindo, eu te ajudo. Eu sou Deus e te ajudo. Então, esses espíritos, eles passaram a sua maneira para o lado do extra. E ficaram anjos, novamente em suas essências, às vezes com asas, às vezes não. Isso depende da escolha, mas anjos, né, de Deus. E aí, eles, por ter autoconhecimento daqui, da Terra, eles passaram pelo mesmo que os outros passou, mas não quis permanecer naquele caminho e mudou para o bem. E, como eu digo sempre, mudar a nossa maneira, não temos condições. Estaria mudando algo que foi feito à imagem de Deus. Mas temos condições de mudar os rumos. E até poderes dados por Deus e contribuindo a nós por esses seres extraterrestres que passaram no teste, porque erros que eles cometeram aqui, Deus o perdoou na hora. Por quê? Porque o que não é contra nós é por nós, disse Jesus, né? Então, por isso ele foi perdoado. Ele não conseguiu andar tão certinho, mas as intenções dele e as aplicações foram no sentido correto. Voltar a Deus que o deu, usando a qualquer preço. E às vezes tem alguém que vem ensinando artimanhas, não, você se tortura, você fica sem comer, jejua não sei quanto tempo, fica em cima do monte, posa lá na friagem, e pega até um bronquite, talvez, né? Quem sabe? E jejuando não pode tomar água, pode. Seja uma pessoa que não toma água, ele está arriscado de sofrer impacto no pulmão, renal, vários impactos. Essa água não passando em todo o seu corpo para ajudar vou usar aqui bem pequeno, porque apesar de tudo eu não sei mesmo tanta profundidade, né, acerca de medicina. Mas com certeza ela ajuda até numa, digamos assim, uma pré-lavagem ao sangue, tirando algo que poderia mais tarde te prejudicar. E sem água. Sem água. Aí alguém ensina, você vai, faz 3 dias de jejum, 3 dias ele não pode beber água. Se está no hospital, o médico aplica um soro. Eu fiquei 4 dias sem tomar água no hospital, uma certa época, muito tempo atrás. Eu fiquei 4 dias sem tomar água. Mas nem sede eu sentia, porque eu estava tomando soro, terminava um, põe outro e tal. Então eu não comi durante 4 dias e nem bebi. Certo? Mas tinha certos preparos para isso. Agora ensina uma pessoa em sistema religião e manda ele fazer esse tipo de jejum.
e ele fica sem beber água e sem comer. A falta de alimentação precisa aos órgãos é o começo de uma morte, é o começo de uma fraqueza, para uma entrada de uma doença, para danificar um órgão qualquer, certo? E a água? Pior ainda, porque você toma água, ela sai pelos seus poros, limpa os seus poros, você entendeu? Que ajuda até você desfazer a obesidade. Não vou dizer que cura, mas pelos poros você vai expelindo aquele sistema de gordura que vem formar uma placa que não deixa mais os seus poros funcionarem livremente e que você vai acumulando dentro de você esse sistema de doença. Esses ensinos estão passados dentro do que estão pregando para salvação. Imagine, a própria Bíblia diz o que é da carne é carne e o que é do espírito é espírito. Então os extraterrestres entraram-se nessa batalha porque fazer maldade é mais fácil do que fazer o bem. E esses espíritos que foram rejeitados e que negaram a punição, que estão vagando, ele não tem nenhum interesse na sua vida a não ser te detonar. Ele entra num deputado, ele entra nas leis, ele tem facilidade para isso, ele derruba vamos supor, usar coisas bem simples, até um copo na sua casa que você gostava muito e ele sendo de vidro, quebra ou amassa, ele trava a roda dos carros, ele quer assim, nem eu, nem ele. Eu não consegui, mas esse miserável aqui também não. E eles nos vê tentando melhorarem como inimigo dele, porque ele tornou-se inimigo de Deus. E quem estiver querendo seguir a Deus também vai ser tratado de igual forma, como inimigo, certo? E esses extraterrestres, com essa experiência toda, vendo aqui, ele passou por aqui, até certo tempo foi um deles, né, dessa qualidade, depois se arrependeu, pegou um certo caminho diferenciado, eles têm base na prática. Eu falo sempre, teoria ajuda, mas a vencedora do prêmio é a prática, é o treinamento, é isso, certo? E eles vêm atingir pessoas lideradas por outros espíritos satânicos. Tem uma hierarquia no meio deles, que comanda aqueles que estão abaixo, vai e faz isso. E ele vai. E esse espírito lá vai se evoluindo também, não se engane não. Que ele era assim um pouco pequeno, menor na sua maneira de ser, como foi rejeitado, mas ele continua crescendo nas atitudes da maldade. Muitas vezes vimos pessoas dizendo assim, até pais e mães, meu filho era meigo, ele não era assim, olha o que ele está virando, tenta, sem êxito, ou às vezes até consegue, através das ajudas, mas ele tem que procurar os extras. Eu uso assim, até por causa de certas intimidades, que, acreditem ou não, eu tenho certos acessos a algum desses seres. Então, é dele que vem, porque ele é que conhece os seus problemas. Ele viveu aqui e às vezes teve o mesmo que você. Então, ele sabe por onde ele usou para sair do abismo e o que ele pode projetar nos seus ouvidos, que você tem como pensamentos. Ou, dependendo do grau que você vai aproximando deles, vai abrindo, como tem acontecido comigo. Visões que eles me falam que eu devo falar e certos conhecimentos.
tá? Então, aí eles com essa experiência começam a ajudar essas pessoas. Não importa, para eles não querem elogios. Importa que você acreditem assim, como anjos de Deus, tá tudo certinho, não tem problema nenhum. Eu é que uso dessa maneira, certo? Porque eu acho mais cabível e devido a gente ter, entre aspas, parcerias e alguma coisa sobre conhecimento, com esses extras, eu agradeço a Deus por ter abrido o meu sentido, o meu psicológico e o sistema de transmissão telepática. Eu agradeço a Deus por isso. Porque foi isso que Jesus falou, certo? Examina e passava aquelas palavras. E até diz para os porque alguns vendo não vê, ouvindo não ouça e tal, mas a voz é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Porque esse Espírito que ele falava já habita convosco. E como a Bíblia diz que cada um de nós tem um anjo da guarda, quem é ele? Esse Espírito que ao longo de milhões de anos conseguiu vencer e Deus o coloca. Porque Deus jamais pegaria um ser lá das alturas, daquela potência de poder, e falava, você vai ficar lá na terra, lá, ó, andando atrás daquele sujeito lá. Ó. Perda de tempo de pensar isso. Nós somos dirigidos pelos próprios. Tem um lugar na Bíblia que diz que os anjos queriam pregar o evangelho aqui na terra. Falando ainda antes. Anjos mesmo que estavam lá dentro daquela glória. Deus não permitiu. Ele achou melhor enviar o seu filho no corpo de um homem tendo as mesmas paixões que nós. Sendo ele mesmo. Ele diz, eu virei para entre eles e farei habitação. Construirei para mim um tabernáculo, quer dizer, um corpo, e habitarei entre os homens. E todos conhecerão o meu nome. Certo? Aí então, Jesus prega o evangelho tendo as mesmas paixões que nós. Vamos abrir o jogo. Na idade que estava Jesus, ela olhava uma mulher e ela achava bonita. O mesmo desejo que um outro homem em perfeita saúde teria acerca daquela mulher, ele também. Porque senão a Bíblia estaria mentindo. Ele era sujeito às mesmas paixões que nós. A diferença foi que ele escolheu a parte que se tornasse nesse meio intocável para o seu avanço do corpo, mostrando a realidade para os homens. Né? Tanto é que ele dizia, o Filho do Homem, falando acerca dele mesmo. Que por isso os seus planos, põe os seus planos em ação, depende de corpos para que sejam usados por eles. Esses espíritos do mal, eles têm que usar corpos em certo momento. Porque ele não tem, ele é invisível. E para participar de algo assim, a olho nu, ele precisa de um corpo. E de que corpo? Porque um vindo de Deus gastaria uma temporada no ventre de uma mãe, formação do corpo e permissão para entrar nele. Então ele vai entrar no primeiro que ele achar na esquina. E vai que ele entra num que já é péssimo. Ele vai ficar pior ainda. Jesus falou, o espírito sai do corpo, anda por toda a terra, não achando, quer dizer, maneiras de concluir o seu desejo, ele volta, trazendo consigo mais 7, quer dizer, me ajuda, o Cabui aí, me ajuda. E aí, diz Jesus que o segundo estado é pior do que o primeiro. Extraterrestres, serras, pontos interessantes, perfurando-as, nota-se
às vezes, encontrar água acima do nível plano. Você, às vezes, tem serra que você perfurando lá no pico da água mais rápido do que se você procurar aqui embaixo, certo? Porque esses pontos, eles agem como antenas receptora e transmissora. No entanto, a profundidade dos ensinamentos não atingiram. Quase sempre as serras são locais que encontram pedras diferenciadas, preciosas, ferros, ouro, diamante, até mesmo mais simples, uma malacacheta que serve para alguma coisa, e alumínio, e cobre, tudo isso geralmente é encontrado com mais facilidade, não que não encontra no plano, mas sempre em lugar serroso, com uma serra pelada, a maior quantidade de ouro tirada, né, no Pará, não é? Então, e a Bíblia fala muito acerca de montes e serras, e nelas, até alguns, ouve-se algumas coisas super interessantes, como a subida de Moisés na serra, como Moisés e Elias aparecendo para Jesus e os discípulos quando estavam juntos ali, Jesus procurando sempre montes para ficar à parte, não era para ficar lá fazendo determinação humana, não. Ele procurava por causa das energias daquela antena receptora e transmissora, tanto que ele usou ele tão forte que ele disse assim, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá aquele monte, ó. Tá vendo lá? Por que aquele monte? É porque seria difícil, é algo muito forte, e manda ele se precipitar no mar. E ele vai. Claro que ele usou isso em termos de revelações que tem jeito de traduzir espiritualmente de outra forma. Prezado amigo, eu vou andando lentamente no campo dos extras, como eu disse, porque não adianta nada, como eu tenho dito, eu começar do fim para o começo, né? Primeiro eu tenho que passar as mentiras, as verdades, o certo, o que não é certo, eu vim para isso, certo? Até enquanto for aceito. Porque Jesus veio para passar algo assim, oculto, para que fosse revelado, e veja o que fizeram com ele, né? Mas tudo bem, eu peço a você, amigo ouvinte, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, me dê essa alegria, me dê essa força, porque nós vamos passar, com a permissão divina, algo tão profundo que você jamais pensou que isso aconteceria, certo? Porque tem coisas que eu estou falando aqui que eu ouvi dos extraterrestres 40 anos atrás. E está acontecendo. Só que eu não saio por aí, sou profeta do Senhor, Deus mandou falar isso, não. Deus não fala diretamente com a gente, assim, eu quero que você vá lá embaixo para mim e provoque tal coisa. Isso não é verdade, certo? Mas tem profecia que deu certo. Deu certo. Você já disse tudo, né? Deu uma coincidência, né? Mas aqui, quem leva você a entendimento e te tira do mal são anjos extras, né? Que nós vamos chegar. Onde eles moram, o que realmente é o predileto para eles, o que eles é capaz de fazer com ordens, claro, de Deus, o que ele pode ser dentro da sua casa, tudo isso. E não tenho tempo para falar tudo que eu gostaria, mas vou, em nome de Deus, para frente ter tempo. Então deixa o like, compartilhe, inscreva-se no canal, nos ajudem a levar essa coisa diferente, né? Nós precisamos de buscas. E que Deus, segundo a sua vontade, faça algo em sua casa de extraordinário, mudando as coisas que você às vezes já tentou mudar e não conseguiu, certo? Até mesmo dizendo acerca da sua saúde, aonde alcançar,
estiver alcançando as minhas palavras e seus negócios, livrar de acidente e tudo isso mais. Senhor, meu Deus, é tudo que eu peço a nós e a eles, Senhor, em todo canto da terra. E que essa força mais forte, embora sendo menos, porque o mal sempre vai proliferando e aumentando cada dia, mas eles está trabalhando a nossa defesa. E temos certeza que o pouco com o Senhor é muito, e fora do Senhor é nada. E agradecemos os Santos Espíritos, os anjos, em nome do Senhor, agradecendo o Senhor acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus. Assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.